asas, é o meu abrigo, meu lugar seguro. Novamente nós estamos no Evangelho de Marcos. Agora já não é mais o caminho de Jericó, já não é mais Marcos capítulo 10, como na noite de ontem. Nesse momento nós estamos em Cafarnaum. Cafarnaum era uma aldeia parecida com Florianópolis, parecida com Palhoça. Era uma cidade, uma aldeia litorânea, banhada pelo mar, nos arredores da Judéia. Ali, em Cafarnaum, segundo os estudiosos da Bíblia, com respaldo bíblico, Jesus, ele tinha uma casa. Essa casa que Jesus tinha em Cafarnaum, eu não vou criar heresia, não vou criar tendências aqui esta noite, porque o texto bíblico não me dá respaldo para isso. Há muitas pessoas viajando nisso, há muitas pessoas dizendo que a casa que Jesus tinha em Cafarnaum, de acordo com Mateus capítulo 2, era uma casa de 2 andares, uma casa com uma varanda, tinha uma piscina. Não, eu acho que a pessoa está extrapolando na sua imaginação. O que me interessa aqui é que Jesus ele tinha uma casa. Esta casa, eu acredito que Jesus não parava ali. O ministério de Cristo era um ministério onde, permita-me usar esse termo, era um ministério itinerante. O Senhor não parava. Aonde ele ia, ele salvava, ele curava, ele libertava, ele ensinava as verdades concernentes ao reino dos céus. E quando nós entramos dentro desta situação, com a permissão e a bênção do querido Deus, nós vamos descobrir que Jesus, na sua casa em Cafarnaum, poucas vezes ele parava, mas quis a graça divina que o Senhor tivesse uma casa na aldeia de Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar pior do que o Caminho Novo. Cafarnaum era um lugar, moralmente falando, pior do que Palhoça. Cafarnaum era um lugar de muita idolatria, era um lugar de muita apostasia. O que é apostasia? Era um abandono consciente da fé monoteísta ao qual o povo judeu confessava. Cafarnaum era um lugar onde o povo não servia e não tinha prazer em adorar o Senhor. Era um lugar, historicamente falando, de prostituição. Era um lugar de muito comércio ilícito. E quis a misericórdia divina que o Senhor Jesus colocasse a sua casa em Cafarnaum. Olha só que coisa interessante. Parece que o Senhor ele tem atração por aquilo que havia se perdido. Ele poderia ter colocado a sua casa em Jerusalém. Ele poderia ter firmado a sua casa em Belém, mas ele firma a sua casa em Cafarnaum. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, querido irmão e querida irmã: aonde abundou o pecado, superabundou a graça para a honra e glória do Senhor. Ele poderia, irmão, e no texto bíblico nós não encontraremos Jesus ele debatendo teologia como fazem alguns nos dias atuais, com os fariseus, com os escribas, com os saduceus. Não. Jesus, você encontra ele na maioria das vezes, ele pregando a palavra, comendo, bebendo, não praticando o que os pecadores praticavam, não, mas na maioria das vezes você encontrava Jesus com as prostitutas, falando do Evangelho, encontrava Jesus com os cobradores de impostos, que os homens diziam não tem mais jeito. Em outras palavras, Jesus convidava para almoçar com ele, eram pessoas que a sociedade dizia não tem mais jeito, não tem mais solução, não há mais solução para eles. Jesus sentava na mesa e dizia para eles o seguinte: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que coisa interessante. Enquanto na sociedade de hoje nós discriminamos pessoas que achamos não vai entrar no reino de Deus, o Senhor ele tem prazer em colocar uma mesa e dizer: eu vou cear contigo, eu vou banquetear contigo, e tu comigo. Sabe o que eu glorifico o nome do Senhor? Esta noite tem uma mesa posta aqui, e quem vai servir é aquele que é esperança.
Cristo ia na contramão de muitos nos dias atuais, de muita gente que lava as mãos para comer, de muita gente que cria preceitos e ritualismo que não tem base no amor de Cristo. O ministério dele transcende a tudo isso. Jesus, ele sentava e duas coisas chamavam a atenção em Jesus. Primeiro, a palavra que ele falava. Quando Jesus abria a boca para falar, as pessoas olhavam para ele e diziam: este homem é diferenciado. Ele não fala como um fariseu, ele não fala como um pregador eloquente, ele não fala como um conferencista, ele não fala com a retórica do advogado, não. Este homem, quando ele fala, a palavra dele me queima por dentro, ela tem autoridade. Este homem, quando abre a boca, o que está dentro de mim vem para fora. A palavra dele é espada. Esta noite a palavra de Deus não volta vazia. Em alguém ouvindo a palavra de Deus aqui, a esperança para a tua vida, querido irmão, a esperança para o teu casamento, a esperança para a tua família, e crê que a esperança para a tua vida, adore o nome dele, a palavra de Jesus. Imagine ele ri quando prega. Pode ser o Valdomiro Santiago, Macedo, Malafaia. Esses homens, quando pregam, a multidão se apinha para ouvi-los. Imagine Jesus Cristo, cheio de paz. As pessoas sentavam para ouvir. Não sentiam fome, irmão. A hora passava e eles não percebiam. Aí o próprio Cristo se preocupava com eles. Jesus olhava para eles: o que daremos de comer para eles? Eles não sentiam fome, irmão. Paulino não sentiu, não tinha fome. A palavra de Jesus era algo sobrenatural, supria a necessidade deles, a tal ponto que as pessoas diziam: vamos tocar na orla do manto dele. Para quê? Se eu tocar nele, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Se eu tocar nele, eu posso ser curado, eu posso ser liberto. Olha o que Jesus gerava. Imagine 400 anos de silêncio na Judéia. O último profeta era João Batista. De repente aparece Cristo revolucionando toda a situação. Eu acredito que o maior revolucionário não foi Che Guevara. O maior revolucionário não foram os homens que deram seu sangue para ter a democracia hoje na América do Sul do Brasil. O maior revolucionário foi aquele que teve a ousadia de dizer: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. O maior revolucionário foi aquele que disse: tudo está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O maior revolucionário foi aquele que pegou você, trouxe aqui esta noite e diz: a esperança para a tua vida, a esperança para a tua família. Então canta comigo, adore e glorifique o nome do Rei desse lugar. Oh, glória! Quem veio para adorar, adora. Quem veio para adorar o nome dele, adora. Quem tem esperança pode adorar e glorificar o nome dele. Esperança! A palavra de Jesus e o olhar dele. Duas coisas chamavam a atenção: a palavra e o olhar dele. Não nos interessa saber se a cor do olho dele era verde, era azul. Não interessa. O que nos interessa é que quando ele olhava para alguém, quando ele olha para alguém, é com amor, é com misericórdia, é com perdão. Pegaram uma mulher em pecado.
pecado de adultério. Levaram até Jesus. Quem trouxe a mulher em pecado de adultério? Os religiosos da época. Pegaram, trouxeram até Cristo e disseram assim para ele: mestre, essa mulher foi pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. Na verdade, eles queriam pegar Jesus em contradição. Eles queriam que Jesus se contradissesse. Por quê? Se Jesus dissesse deixai ela ir, eles diriam o seguinte: está ferindo a lei de Moisés. Então ele não é o Messias prometido, porque o Messias vai cumprir toda a lei de Moisés. Se Jesus dissesse deixai ela ir, pegaria em contradição da lei. Se ele dissesse arremessem a pedra, eles diriam: ó, o homem que prega para bater na direita, oferecer à esquerda, agora ele manda jogar pedra nessa mulher. Na verdade, eles queriam pegar Cristo em contradição, mas eles estavam diante daquele que é a verdadeira sabedoria. Quer que eu prove para ti que ele é a verdadeira sabedoria? Lá estava Pedro, João e Tiago no Monte Tabor. Jesus se transfigura. Isso aqui não é espiritismo, presta atenção. Ele se transfigurou. O que ele quis dizer? Pedro, eu não deixei de ser Deus. Eu abri mão dos meus atributos de onipotência, onisciência, onipresença. Eu tomei a forma de servo para cumprir Filipenses capítulo 2, para que diante do nome dele se dobre todo o joelho dos céus e da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando ele se transfigura, ele não saiu do imaterial para o material, não. Ele sai do material para o imaterial. Não é espiritismo. Ele se transfigura. Pedro, João e Tiago olham para ele e diz: o que é isso? De repente aparece do lado de Jesus Moisés, aparece Elias. Aí vem porque que ele é a verdadeira sabedoria. Como é que Pedro, João e Tiago sabiam que era Moisés e Elias, se eles nunca tinham conhecido Moisés e Elias? É porque quando eles olharam para Jesus, Jesus, a própria sabedoria, revelou no entendimento deles: aí está Moisés, aí está Elias.